Olá, mamães e papais! Teve um vídeo há pouco tempo atrás que eu falei sobre o quanto a comunicação pode influenciar na autonomia e na confiança das crianças. Então hoje eu vou tratar de um assunto que também é um grande influenciador nessa questão, que são palavras negativas, de cunho negativo. No vídeo de hoje, você vai poder conferir as consequências duradouras das palavras negativas, como as palavras podem fazer uma criança se sentir insuficiente, como as comparações podem ser prejudiciais. Eu já falei isso também no vídeo sobre irmãos, como as pequenas frases podem trazer a sensação de fracasso e o perigo da gente minimizar as conquistas dos nossos filhos. Para a gente saber mais, abandonar a linguagem negativa melhora o comportamento das crianças. Se você está gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, no Instagram e o Facebook do canal Pé de Moleque. Crianças que moram em lares onde os pais usam uma linguagem negativa e por vezes até mesmo desrespeitosa crescem com graves problemas de autoestima e se sentem insuficientes às vezes a vida toda. Acredito que você fala para o seu filho hoje pode ter impacto nele daqui 20, 30, 40 anos. Existem certas palavras e frases que algumas vezes a gente usa sem querer e não percebe o quanto elas podem ser prejudiciais para os nossos filhos. Por isso, no vídeo de hoje eu vou listar algumas para que você não fale ou nunca mais volte a repetir para o seu filho. Fica comigo até o final para não perder as principais informações que eu tenho certeza que vão fazer toda a diferença para você e para sua família. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, mãe de 3 meninos, o Nicolas, o Pedro e o Luca. Eu sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor e idealizei o canal Pé de Moleque com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infantil. Eu queria começar o vídeo de hoje com uma pequena curiosidade. Você sabia que até os bebês, aqueles que ainda nem sabem falar, são afetados pela forma como a gente se comunica com eles? Se ele está numa casa onde os pais constantemente gritam, brigam ou usam meios negativos para se expressar, quando ele crescer ele vai agir da mesma forma. Quando ele se tornar mais consciente, as declarações negativas que ele ouvir podem trazer um impacto fortíssimo no desenvolvimento emocional. Por conta dessa série de coisas, a criança vai crescer se sentindo indesejada, desprotegida, desprezada e o pior, pensando às vezes que não é amada pelos próprios pais. Palavras ofensivas vão afetar todas as áreas da vida do seu filho, pode acreditar. Quando você usa uma linguagem negativa, a criança vai se sentir inadequada e culpada por tudo e vai ser sempre muito dura consigo mesma. Mesmo quando ela já está na fase adulta, as consequências do que foi dito na infância vão permanecer e ela pode passar a vida se definindo por essas palavras duras que ouviu e não pelo que ela realmente é. Não é simplesmente ferir os sentimentos do seu filho, mas uma questão de trazer problemas emocionais duradouros. Para que isso não aconteça com quem você mais ama, eu vou tratar de alguns pontos que, aos olhos de alguns, pode parecer inofensivo, mas podem causar um grande estrago. Vamos lá? Você é uma criança má. Quem nunca ouviu alguém usando essa frase com o filho, não é mesmo? Como eu sempre gosto de dizer, crianças cometem erros o tempo todo, seja na maneira de tratar o coleguinha ou como se comporta e não aceita dividir brinquedo com o irmão. Mas o fato do seu filho ter algum problema, eu nem diria problema de comportamento, ainda uma inadequação de comportamento, não faz dele uma criança má. Essa frase é um dos grandes erros. Cada dia é um novo aprendizado e cabe a você ensinar e orientar o seu filho a melhor maneira de se relacionar. E a partir do momento que você coloca o seu descontentamento com uma situação em palavras negativas, como a do exemplo citado, você pode achar que vai resolver aquela situação porque o seu filho vai pensar melhor e mudar a atitude. Mas não é isso que vai acontecer. Quando você diz que o seu filho é uma criança má, ele não vai entender aquilo como uma forma de dizer que o que ele
fez não foi adequado. Ele vai se sentir insuficiente e vai acabar se isolando. Pode se isolar por acreditar que realmente faz mal para as pessoas e para você. Ele vai pensar que você o ama menos por causa disso. Outra frase: o seu primo é mais inteligente do que você. Eu falei em alguns vídeos atrás que eu já tinha dito quantas comparações podem ser nocivas para as crianças e eu volto a repetir. Nunca compare seu filho com quem quer que seja. Se ele não tirou uma boa nota na escola, não consegue fazer o dever de matemática sozinho, compará-lo com outra criança, diferente do que se possa imaginar, não vai servir de impulso ou de incentivo para que ele tente melhorar. Geralmente o efeito é contrário. Você já ficou com uma sensação de incapacidade porque você não consegue realizar alguma coisa que você planejou? Você automaticamente se sente incompetente e aquilo permanece na sua cabeça por muito tempo, não é? O mesmo vai acontecer com seu filho. Então, em vez de usar palavras negativas com ele, ofereça formas para solucionar e entender o problema. Por exemplo, eu vi que você não está conseguindo resolver as questões de matemática sozinho. Como que eu posso ajudar você? Ou você não se saiu tão bem nessa prova, mas na próxima pode ser melhor. Vamos estudar junto? O que eu posso fazer para te ajudar? Você quer algum tipo de ajuda? Você vai ver que a diferença do seu tom, da sua atitude, principalmente sobre o que você disse, vai fazer com que seu filho consiga passar por dificuldades e o melhor, que ele confie em você e desenvolva confiança em si mesmo. Outra coisa que eu já escutei muita gente falar para as crianças: eu tô muito decepcionada com você, você é uma decepção. Essa é uma das frases que eu mais ouço por aí e também é uma das que mais me preocupam, porque sentir que é uma decepção para qualquer pessoa, principalmente para alguém da família, é uma das piores sensações. Quando a gente é adulto, até conseguir compreender que essas palavras podem se referir a uma atitude específica e não a nós mesmos, já é difícil. Mas quando a gente é criança, tudo que a nossa mente vai absorver é que a gente não consegue fazer nada direito e por isso somos uma grande decepção. Quando você usa esse tipo de palavra com seu filho, você faz com que ele cresça acreditando que ele é um desgosto para a família. E esse sentimento pode guiá-lo em seus relacionamentos futuros. A criança pode, por exemplo, acreditar que ela é indigna e que ela não é merecedora do amor de ninguém, porque ela não passa de um fracasso. Naturalmente, ela vai tentar fazer coisas que possam apagar ou mascarar isso, mas vai sentir que tudo que ela faz é decepcionante, porque você afirmou isso diversas vezes quando estava chateado com alguma pequena coisa, até chegar um momento que simplesmente essa criança vai parar de tentar e vai aceitar que ela não passa de uma decepção. Então, imagina o quão horrível isso pode ser. É um fardo que nenhuma criança consegue e merece lidar. Então, em vez de usar frases como essa, use, por exemplo: eu não gostei muito da sua atitude, eu não gostei do que você fez. Vamos tentar melhorar com isso? Eu acho que você poderia tentar fazer dessa outra maneira. Ou como você acha que você poderia fazer isso? Você vai ver como as coisas podem mudar somente pelo modo como você reage a certas situações. Outra frase: você não faz nada direito. Essa pequena afirmação também está entre as muito usadas pelos pais. Além de ser uma acusação bastante cruel, você faz com que seu filho, infelizmente, se sinta de novo ineficiente. Quando você usa esses termos, você não apenas magoa os sentimentos da criança, acredite, essas pequenas palavras trazem grandes impactos, como você também vai fazer com que ela perca a vontade de fazer qualquer coisa, por sentir que mesmo que se esforce, ela sempre vai falhar. E isso pode segui-la na sua vida adulta. Por exemplo, ao ingressar na faculdade, quando a confiança pode ficar terrivelmente abalada pelo sentimento de fracasso. Por exemplo, no mercado de trabalho, pode acontecer a mesma coisa. Ao ouvir esse tipo de palavra, o seu filho vai sempre permanecer ansioso para conseguir agradar quem quer que seja, somente para se sentir aceito e útil, principalmente para o pai e para a mãe. Você poderia ter feito isso melhor.
Se você acha que essa frase é uma espécie de incentivo, você está enganado. Se o seu filho se esforçou na escola ou realizando alguma outra tarefa, quando você diz que ele poderia ter feito melhor, não vai fazer com que ele queira realmente tentar melhorar em algum ponto que deu errado. Isso vai apenas minimizar o empenho que ele teve. E outra vez, sentimento de insuficiência. Ele não vai se sentir só mal com as próprias habilidades, mas também com quem ele é como pessoa. O seu filho precisa saber que você o ama independente de qualquer coisa e que você acredita que ele fez o melhor que pôde. Quando a gente é criança, a nossa confiança ainda é muito frágil. Qualquer coisa pode quebrá-la e é muito difícil colar esses pedacinhos. Se você não demonstrar que acredita no seu filho e no potencial que ele tem, você acha que ele vai acreditar? Claro que a gente está sempre em busca de tentar aperfeiçoar o que fazemos e sabemos, mas não é com palavras negativas que você vai conseguir incentivar o seu filho a fazer o mesmo. Às vezes, o que para você não foi tão bom, para ele pode ter sido uma grande conquista. E quando você minimiza isso com palavras duras, você passa a mensagem de que não importa o quanto ele se esforce, nada nunca será suficiente. Ele nunca vai ser suficiente para você. Eu entendo que alguns filhos também podem usar palavras cruéis para com os pais, mas você precisa entender que ele não tem intenção, na maioria das vezes, de magoar ou de ofender. Ele nem sequer sabe o que é isso. Ele apenas está chateado e não sabe como expressar o que está sentindo. Então nunca responda uma frase cruel com outra frase cruel para o seu filho, tá bom? Se você chegou até aqui é porque você realmente é uma mamãe ou um papai super dedicado, que se preocupa em trazer mais conhecimento para você, para sua família, pro desenvolvimento e educação do seu filho. Então não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar aqui embaixo, deixar suas dúvidas e também mostrar o canal para outras mamães e papais. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque a gente tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. E fiquem ligados nos próximos vídeos. Até breve!